aí, pessoal. Estamos de volta agora para finalizar a nossa aula de planejamento básico em implantodontia. Eu tô rindo. Por que eu tô rindo? Porque o título dessa penúltima aula é posicionamento 4D do implante. Mas como assim 4D, Gustavo? Até agora nós falamos só 3 tópicos, né? Falamos 3 tópicos. Olha aí, ó. Posicionamento mesiodistal ideal do implante, a gente viu. Posicionamento vestíbulo lingual ideal e o posicionamento apical ideal do nosso implante. Ó, 3 tópicos. Você falou 4D, pois é. Existem 4D, 4 dimensões. Existem uma dimensão que as pessoas esquecem na hora do planejamento. Nós vamos ver no final dessa aula, né? Então, para quem não viu os outros 3 tópicos, vai lá na nossa lista que tem todas as aulas disponíveis. Algumas liberadas, outras não, só para membros, né? Assinantes. Então, fica aí a dica, né? Acesse o nosso canal, acesse os nossos cursos online, também nossa plataforma de curso, para que você tenha acesso completo a todas as aulas e uma interação melhor conosco. Verdade? É isso mesmo. Então vamos lá, ó. Posicionamento mesiodistal ideal, vestíbulo lingual, apical. Hoje nós vamos rever esses 3 tópicos e adicionar um tópico a mais aí, né? Para que você tenha ciência do que você está falando, do que você está abordando. Então, hoje nós vamos rever os postulados que nós, né, colocamos nas primeiras aulas. Primeiro, posicionamento mesiodistal, de forma muito rápida, hein, gente? De forma muito resumida, é um resumão para a gente encerrar a fatura, vamos assim dizer. Posicionamento mesiodistal ideal, o postulado é: o posicionamento ideal do implante é no centro do espaço protético do dente ausente. Então, dente perdido ausente, o centro do teu implante tem que coincidir com o centro do espaço, para um longo eixo do teu implante, coincide com o longo eixo do dente perdido. Só tem um dente perdido, esse implante coincide com esse longo eixo. Tem 2 dentes, o implante coincide com esse, o implante coincide com o outro, ou seja, longo eixo do implante coincide com o longo eixo do dente a ser reabilitado. Não esquecendo das distâncias biológicas, que esse implante, a borda dele deve distar do contato proximal do dente vizinho de 1,5 a idealmente 2 milímetros. Para que isso, Gustavo? Relembrando, para que você tenha um bom perfil de emergência. Nossa, eu estou com dúvida. Vai lá na aula de posicionamento mesiodistal e reveja. A aula está bem completinha, está bem filé. Tranquila, né? Aí, ó, o exemplo, né? A gente sempre gosta de colocar um exemplo. Esse mesmo exemplo que nós colocamos lá na aula está aí. Então, nós temos 2 implantes contíguos, 2 coroas unitárias. Então, esse implante anterior, 2 coroas antigas, né? O caso está sendo refeito. Então, a coroa anterior, o implante foi colocado no centro do espaço protético do dente reabilitado. Essa coroa não apresentava problemas, não apresentava soltura, afrouxamento, e que a gengiva ao redor do implante está saudável. Já essa daqui, ó, a gente nota pela prótese que o implante foi colocado muito fora do longo eixo da coroa, gerando um cantilever. Então, o paciente mordia nessa coroa, gerava uma alavanca, certo? Então, isso gerava soltura do parafuso, afrouxamento e uma inflamação gengival, né, por acúmulo de alimento, até pela questão de higienização, ficou difícil nessa coroa, criou-se uma área de acúmulo aqui, insucesso. Como é que resolve isso se não for tirando esse implante e colocando outro? Existe forma de resolver, né? A gente falou lá na outra aula, ok? Então tá aí, ó, centro do espaço protético, implante 2 milímetros afastado dos dentes vizinhos. Segundo postulado, posicionamento vestíbulo-lingual. Então, no posicionamento vestíbulo-lingual, o implante deve ser colocado no centro ou no eixo principal de incidência de cargas da nossa coroa protética. Ou seja, nos dentes anteriores, o posicionamento ideal é no cíngulo, e nos dentes posteriores,
o posicionamento ideal é na fossa central, ou seja, o orifício que vai dar acesso ao parafuso estará, né, no cíngulo e na fossa central. Se você respeitar esse postulado, você pode fazer próteses cimentadas, você pode fazer próteses parafusadas, né? Você pode escolher o que você quer fazer. Então, nessa imagem aqui, ó, o que nós estamos vendo? Estamos vendo uma imagem, né, onde a gente colocou aqui um botão, né, azul, mostrando aonde seria a posição ideal de emergência desse implante. Então, esse botão representa aqui o nosso longo eixo do nosso implante, a emergência do orifício de acesso do nosso implante. Então, quando você respeita essa regra, você consegue fazer uma coroa parafusada, você consegue fazer uma coroa cimentada, porque o orifício de acesso fica escondido. E não só isso, né? As cargas oclusais vão ser direcionadas de forma, vamos dizer assim, né, mais favorável, de forma mais favoráveis do ponto de vista biomecânico para os seus implantes, para o tecido ósseo, tecido gengival, ok? Bom, mas e se houver um desvio, né, desse posicionamento? Por exemplo, o longo eixo do teu implante foi posicionado aqui, não na fossa central, mas na borda incisal do teu dente, o dente anterior, ou nas pontas de cúspide vestibular ou lingual palatal dos dentes posteriores, né? Então você tem duas opções, né? Ou você opta por fazer uma coroa cimentada apenas, né? Inclusive, eu vou deixar aqui um ensinamento. Inclusive, para os dentes anteriores, o posicionamento do implante emergindo na incisal é favorável, é prioritário quando o teu planejamento é fazer próteses cimentadas. Então nós vamos ver com o passar do tempo, principalmente quando nós chegarmos lá nas aulas de Cone Morse, que o posicionamento incisal é desejável para próteses cimentadas. Existem casos que você planeja fazer próteses cimentadas, no caso de uso de implante Cone Morse. Agora, para os dentes posteriores, premolares e molares, o planejamento sempre será no cíngulo, tanto para próteses cimentadas quanto para próteses parafusadas. Professor, mas eu tive uma emergência aqui, o meu implante saiu na incisal, meu implante saiu aqui na ponta de cúspide e eu queria corrigir esse posicionamento. Eu consigo corrigir? Consigo, eu posso usar pilares angulados. Usando um pilar angulado, nós vamos ver isso à frente, aula de seleção de pilares. Hoje não é aula de seleção de pilares, então não vou nem mostrar o pilar aqui, mas eu consigo corrigir um posicionamento de incisal para o cíngulo, de ponta de cúspide para a fossa central, usando um pilar angulado, por exemplo, de 17 graus. Então, se o teu implante está emergindo na linha incisal, borda incisal, um pilar angulado de 17 corrige para o cíngulo. Teu implante está emergindo nas pontas de cúspide, um pilar angulado de 17 corrige para a fossa central. Professor, mas o meu implante ficou muito angulado. Ele está emergindo aqui, ó, na vestibular do meu dente, aqui, ó, no terço, até no terço médio, ou próximo ao terço incisal, próximo ao terço oclusal de uma coroa posterior. Bom, se você tiver uma angulação mais severa, onde a emergência estiver aqui próxima à borda incisal, já na vestibular, mas não passando aqui do terço médio do teu dente, você pode utilizar um pilar de 30 graus de inclinação. Você vai conseguir corrigir essa inclinação, ok? Isso para casos mais severos e para casos múltiplos. Casos unitários, nós não recomendamos corrigir com pilar angulado tão severo, você vai ter problemas mecânicos se você fizer isso. Mas, de novo, nós vamos falar isso nas aulas de seleção de pilares. Professor, mas a minha angulação está muito grande. Eu tenho uma angulação aqui, ó, próxima à cervical, já após o terço médio, do terço médio cervical da minha coroa. Ou eu tenho até o posicionamento do meu implante fora do que a gente chama de envelope dentário, né? Ou seja, fora da onde seria a coroa. Bom, quando você tem isso, você tem uma inviabilidade protética. São casos muito difíceis de você
reaproveitar esse implante, né? Muito difíceis mesmo. Então, na maioria dos casos, você vai ter que remover esse implante e confeccionar um novo, ok? Tá aí o exemplo. Então, esse caso aqui a gente mostrou aqui no modelo, também mostrou lá na outra aula, né? Na aula específica do posicionamento vestibulolingual, a linha oclusal dos dentes é onde o implante foi colocado, muito fora, porque o paciente teve uma deiscência óssea aqui na vestibular, remoção desse segundo molar, e olha só a diferença, né? Então, o implante está fora do envelope dentário. E foi feita a coroa, o resultado foi a fratura da coroa, criou-se um cantilever, criou-se uma alavanca muito grande. Dê-me uma alavanca e moverei o mundo, né? Acho que foi Aristóteles que diz isso, posso estar incorrendo em erro, né? E a nossa última dimensão vista foi o posicionamento apical, ou seja, o quão apical meu implante tem que ser colocado, tem que ser inserido no tecido ósseo. Nós vimos que de 3 a 4 milímetros de profundidade com relação ao quê? A borda gengival mais apical, ou seja, o ponto de reparo é o zênite. Então você pega a borda gengival do teu implante, da tua coroa, onde você quer que ela esteja, o zênite, e desse ponto o teu implante tem que ficar de 3 a 4 milímetros. Não confundir com a junção semente-esmalte. É a borda gengival, é o ponto zênite, o ponto mais apical da margem gengival vestibular do teu implante. Tá aí, então aqui na radiografia, vendo se a gente pudesse traçar, né, aonde estaria a borda gengival, meu implante tem que estar ali de 3 a 4 milímetros, HI 3 milímetros, conimórcio 4, 4,5, um pouco mais, ok? Tá aí, né? É claro, ó, presta atenção aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Para que nós tenhamos esse posicionamento ideal, é necessário o quê? Ter osso, ter tecido ósseo para isso. Ah, professor, quer dizer então que se eu não tiver tecido ósseo, se eu não tiver uma situação óssea favorável, olha aqui, ó, toda uma deiscência óssea grande, eu vou colocar meu implante aqui atrás, fora do envelope dentário, porque é a única área de disponibilidade óssea que eu tenho? É claro que não. Então, se você não tiver o suficiente para colocar o teu implante na posição ideal, o que você tem que fazer? Criar osso. Propor técnicas de reconstrução óssea antes ou concomitante à instalação do teu implante. Essa era aí de colocar o implante onde tinha osso, já passou, mas já passou faz tempo, viu? Já passou faz tempo. O que você tem que fazer agora é criar osso. Existem hoje uma miríade, vamos assim dizer, de técnicas, de materiais, e vem mudando e vem se aperfeiçoando de quê? De construção óssea, de regeneração óssea, né? Aqui nesse caso, um caso antigo, reconheço, foi feito um enxerto em bloco. Hoje ninguém faria um enxerto em bloco para um caso como esse, um caso que está extremamente favorável para a regeneração óssea guiada, biomateriais, membranas, né? Mas só um exemplo de que antes de colocar o implante, você tem que criar tecido ósseo. Tá aí os três postulados: posicionamento mesistal, centro espaço protético, posicionamento vestibulolingual, no cíngulo ou na fossa central, né? E o posicionamento apical de 3 a 4 milímetros do zênite do teu dente. Bom, beleza. E o quarto? Você prometeu, professor. O quarto. Bom, o quarto é o espaço protético cérvico-oclusal. Ou seja, tá aqui, ó. Fizemos um enceramento, ó. O paciente compareceu, fizemos uma montagem articulador, enceramento diagnóstico para fazer o guia cirúrgico, né? E desse enceramento diagnóstico vai nos guiar a instalação dos nossos implantes na posição adequada, seguindo aquelas regras. Nós vamos ver na última aula dessa sequência, que é um caso clínico completo, um caso clínico do início ao fim de instalação do implante, onde nós vamos esmiuçar todos esses postulados, né? Só que, o que eu tenho que avaliar aqui também? O espaço entre o meu implante e a dentição antagonista. É necessário um espaço protético mínimo, e isso daí a galera come mosca.
é necessário um espaço protético mínimo para você construir as suas próteses. Quer ver? Vamos relembrar? Ó, vamos relembrar aqui. Ó. Isso a gente já viu nas aulas passadas. Existem 3 diferentes tipos básicos de prótese. Aquela prótese que é parafusada direta na cabeça do implante, uma prótese que é parafusada sobre um pilar intermediário, um pilar de conexão, e uma prótese que é cimentada sobre um munhão ou um pilar de cimentação. Né? Então, isso aqui é um resumão da prótese. Você vai dificilmente ter algo fora disso daqui. Né? Então, assim, as próteses parafusadas diretas, eu tenho uma prótese geralmente confeccionada fundida ou de uma zircônia fresada pura, onde ela vai ser parafusada direto no implante. As próteses parafusadas sobre o pilar, eu tenho uma peça a mais, que é um pilar de cimentação. E a minha prótese é parafusada sobre esse pilar de cimentação, não, desculpa, é um pilar de conexão, pilar intermediário, ou pilar transmucoso, tanto faz o nome, né? Mas é esse o pilar. E a prótese cimentada é cimentada sobre o munhão de cimentação, aquilo que faz as expensas, né? Faz o lugar de um preparo dentário. Eu vou precisar de distâncias interoclusais diferentes, né? Por exemplo, aqui nas próteses parafusadas diretas, é a prótese que eu menos, né, exijo de espaço interoclusal, de 7 a 9 milímetros. Já numa prótese cimentada, eu vou de 9 a 10 milímetros. Isso aqui é o mínimo, hein, gente? É o mínimo. Já numa prótese parafusada sobre pilar, eu vou ir de 10, 12 e, dependendo do tipo de prótese, até 15. Por exemplo, uma overdenture barra clipe, um protocolo metaloplástico vai precisar de 12 a 15 milímetros de espaço interoclusal. Nós vamos ver isso na aula de protocolo. Então, a determinação desse espaço interoclusal é importante no teu planejamento. Muitas vezes, ó, olha o exemplo, de novo exemplo, caso como esse, ó. Cidadão instalou 3 implantes de um lado, 2 implantes do outro, na hora de reabilitar, não tem espaço. Mal tem espaço para os cicatrizadores. Então, esse caso aqui, o planejamento dele, ó, foi feita a moldagem, as provisórias que eu chamo de provisórios batatinha, parece uma batatinha, uma batata, não tem formato de dente, tem formato de batata, né? Aí, o que vai ter que ser planejado nesse caso para viabilizar as restaurações? Aumento de dimensão vertical, ou seja, uma reabilitação completa. Então, caso que era para colocar 3 dentes de um lado, 3 do outro, virou uma reabilitação de boca toda. Por quê? Porque não tem espaço interoclusal. Olha aí, ó, na boca aqui, que desastre, né? Provisório batatinha, espaço interoclusal não existe, provavelmente é um paciente já feito ortodontia. Quase complicado. Então, o caso parece simples, na verdade é complicado. Olha aí, ó, que beleza. Esse caso, ele chegou no nosso curso, né? E, obviamente, a montagem de articulador veio errada e vieram os provisórios, eu olhei e falei, isso está errado. Coloquei na boca do paciente, ficou um dedo alto, o paciente não conseguia fechar a boca de jeito nenhum. Voltei para o modelo, ajustei a oclusão, comecei a desgastar, até a oclusão fechar. Pronto, a oclusão fechou. E o resultado foi o que eu chamo, né, na brincadeira, de prótese pizza. Parece uma prótese pizza. Veja bem, isso aqui não tem como instalar na boca do paciente. A gente só fez isso. Eu tive que desgastar o próprio parafuso. Então, o que foi desgastado aqui não foi só acrílico, foi o próprio parafuso de instalação da prótese teve que ser desgastado, a cabeça do parafuso, para que coubesse na oclusão do paciente. Você vai colocar isso na boca do paciente? Não! Claro que não! Isso é um desastre. O que você vai fazer? Você agora vai abordar a dentição antagonista, a dentição superior, né? Essa dentição aqui agora que tem que ser abordada. O que eu vou fazer com esses dentes para viabilizar, ou com toda a boca? No caso aqui, talvez não, só os dois resolvam. Eu vou desgastar o dente? Vou fazer tratamento de canal? Vou fazer coroa, aumento de coroa clínica? Vou fazer tracionamento ortodôntico? Uma série de coisas que nós podemos fazer. Para quê? Para poder viabilizar a instalação das nossas coroas. Então tá aí, agora sim, posicionamento 4D, como foi prometido. Posicionamento mesodistal ideal, de novo, centro do espaço protético. Posicionamento vestíbulo lingual ideal,
no cíngulo ou na fossa central, posicionamento apical ideal 3 a 4 milímetros do zênite, e o espaço protético cérvico-oclusal 7 milímetros no mínimo, né, para aquelas próteses parafusadas diretas, mas o ideal é ter 10 ou mais, que aí você fica livre para fazer o que você quiser. Aqui é um exemplo de uma coroa cimentada sobre um munhão de zircônia. Ah, por que você fez cimentado sobre munhão de zircônia, professor? Por que você não fez parafusado? Porque estava na moda, né, essa história, e a gente também é afeito às modas. Hoje, com certeza, eu faria parafusado, mas mostrando o quê? Um caso redondinho, um caso tranquilo, plante bem instalado, fica esteticamente bonito, a gengiva fica bonita, a prótese fica agradável, natural. Então é isso aí, galera. 4D, 4 posicionamentos, né? 4 medidas, 4 dimensões que nós temos que ficar ligado para posicionar os nossos implantes para garantir o quê? Um bom resultado protético. Bons resultados protéticos dependem de bons resultados cirúrgicos e vice-versa. Verdade? Agora vejam bem, a nossa próxima aula será um caso clínico especial, né? A gente chama de, foi feita a cirurgia guiada das cavernas. Vocês vão ver que interessante que ficou, onde nós vamos rever todos esses tópicos, esses postulados, para que nós possamos sedimentar esse conhecimento. Beleza? Tranquilo? Fiquem com Deus. Essa é a penúltima aula dessa sequência, né? Espero que vocês estejam aproveitando, né? E se vocês realmente se sentirem à vontade, se inscrevam nos nossos canais, nas nossas redes sociais, nos acompanhem e acompanhem o nosso curso, né? Para que você vá evoluindo a nossa grande caminhada sobre implantes. Fiquem com Deus, grande abraço, é isso aí.